A segunda palestra, nosso irmão pastor Ezequiel está a 5 minutos daqui, né? Então é o tempo da gente orar e cantar o hino, e a mocidade em geral vai louvar a Deus com mais um hino também. Amém? Coloquemos-nos de pés, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, agradecendo a Ele. Pai, te louvamos, novamente vamos a Ti em oração, glorificando ao Teu nome, rogando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo ao Senhor que se manifeste mais uma vez neste lugar, usando o Teu Filho, que dentro de alguns minutos estará nos transmitindo a Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, nos ensinando, nos dando direção. Abençoe os Teus servos que já estão aqui neste ambiente, ó Pai querido, consagrado ao Senhor. Continue conosco, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Eu quero aqui apresentar, chega aqui perto, pastor Ezequiel, já deu uma palestra para a nossa mocidade aqui há alguns anos, serve a Deus na Igreja Batista do Povo, e com alegria atendeu o nosso convite, né? Tinha um trabalho hoje pastoral ali, reunião, e ele disse que iria chegar para a segunda palestra, e aqui está. E eu quero saber se os irmãos querem receber o servo de Deus como bem-vindo. Diga amém. Amém. Ele vai discorrer sobre o tema autoconhecimento, mantendo a autovalorização sob o peso da pressão social. Após a oração que o pastor Rodrigo está direcionando a Deus, o pastor Ezequiel está com a palavra. Os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Todo o céu de Deus, nosso Deus, em nome de Jesus, levantamos as nossas vozes a Ti, Senhor, para apresentar o Teu servo, que estará neste momento ministrando, Senhor, o ensinamento aos nossos corações. O ensinamento que o Senhor colocou no coração do Teu servo venha produzir no coração de cada um desses jovens a comunidade, Senhor. Seja com ele, te pedimos em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Uma boa noite. Quero aqui neste momento agradecer ao pastor Zenex pelo convite mais uma vez, por esse recebimento tão caloroso da parte de vocês com a minha vida. Precisei desse tempo, obrigado pela paciência de vocês. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Ezequiel Fernandes, eu estou pastor na Igreja Batista do Povo de Tempo Integral, sou casado com a irmã Ivete, ela não pude estar me acompanhando hoje por questões de compromissos, mas eu estou aqui. Sou pai da Fernanda e da Marina e avô do pequeno Miguel e do Bernardo. Sou pastor por vocação, pela misericórdia de Deus, Ele nos chamou para o ministério, e por formação eu sou psicólogo clínico. Mas hoje o meu papel aqui é transmitir a palavra de Deus através desse tema que nós estamos com ele em tela. E antes de nós iniciarmos aqui, eu gostaria de ler um texto das Escrituras, que está em Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo dizendo ao seu filho na fé, Timóteo, sobre algo importante que nós trabalharemos nesta noite a respeito do autoconhecimento. Ele diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Amém? Muito bem, eu quero parabenizar a igreja local por este trabalho e por este cuidado de trazer aqui algo tão importante para esse tempo. E eu quero perguntar a você o quanto que você que está aqui se conhece, o quanto que você já fez uma viagem interna para esse autoconhecimento, e creio que você já se reconhece como filho de Deus. Amém? Amém. Mas nós temos aqui algo importante, porque somos cristãos, estamos neste mundo até que o Senhor venha buscar a sua igreja, e enfrentaremos muitas adversidades, atravessaremos por muitas dificuldades. Então, o tema desta noite, coloquei a jornada do autoconhecimento e a autovalorização na sociedade líquida. Todo o nosso trabalho, quantos já ouviram falar no Bauman aqui? Algumas pessoas, né? Então, nosso trilho hoje, à noite, será dentro desse teórico que ele fala um pouquinho da sociedade líquida. Ele vai falar sobre o amor líquido,
livro ele vai falar sobre muitas mudanças que o mundo passou a ter, e dentro dessa mudança que o mundo sofreu, estamos nós como igreja do Senhor, e o Senhor espera que você, eu e nós, nessa temporada que estamos passando até a sua volta, que nós venhamos fazer a diferença, e que esse autoconhecimento, primeiro de quem nós somos o Senhor, vai fazer toda a diferença para que a gente possa dar continuidade na nossa lição aqui nessa terra. Pode passar aqui, né? Aperto. Qual é o lado que eu aperto aqui? Esse? Eu estou apertando errado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muito bem. Nós temos aqui em tela que o processo do autoconhecimento ele é algo contínuo. Você precisa entender que esse processo do autoconhecimento ele passa por essa definição que está aqui. É o processo contínuo de exploração interna, destinado a alcançar uma compreensão profunda de si. Quantas vezes nós temos a dificuldade de fazer o acesso, né, a esse mundo interno, com tantas coisas que nós atravessamos na nossa vida, e não se preocupe, não se cobre, se caso em algum momento você tiver na sua vida algum ponto cego. Mas nesta noite nós queremos caminhar e ajudar você a compreender essas questões. Existe um valor próprio fundamental, né? É vital nós considerarmos esse valor intrínseco. Quando a palavra fala sobre intrínseco, fala sobre dentro de nós, antes de atender às demandas externas para viver de forma autêntica, de forma plena. Então veja, quanto mais você conhece a si mesmo, mais você vai fazer com que o limite seja estabelecido entre você e entre o outro, entre a circunstância e entre você. É muito interessante nós pensarmos que a fase, ela não é um fim. Talvez você entrou aqui hoje à noite com tantas questões, com tantas orações, com tantas demandas da sua vida pessoal, profissional, familiar, conjugal, e de alguma maneira nós entramos num colapso interno. Mas eu quero dizer para você que tudo passa, né? As coisas elas têm movimento. Então que você possa compreender que esse valor próprio e fundamental você não pode abrir mão dele, principalmente essa identidade que você tem em Jesus Cristo. Há uma batalha na sua mente, muito provavelmente muitas questões que vêm sobre a nossa vida com relação à nossa história, com relação ao momento que nós estamos vivendo. Isso pode concorrer com a promessa que Deus fez na sua vida. Então você pode hoje olhar para dentro de você e entender que essa vitalidade, que é todo o processo que Deus está fazendo na sua vida, e cada dia você está conseguindo olhar para áreas da sua vida e crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, como pessoa, como cidadão, como pai, como marido, como filho, como obreiro na casa do Senhor. E esse processo precisa ser respeitado para que você chegue à estatura desse varão perfeito através do Espírito Santo. É interessante nós pensarmos a ideia de equilíbrio e pressão. Todas as questões que estão nos polos, como nós podemos entender dentro de um processo político, por exemplo, na direita e esquerda, todas as vezes que nós entramos nos polos, eles podem ser adoecedores. Então as pressões estão aí. Então todas as vezes que nós buscamos o equilíbrio saudável entre essa visão interna, individual, e as questões constantes das pressões que existem na sociedade moderna, nós vamos entrar num colapso se nós não entendermos que todas essas coisas são pertinentes à nossa vida humana. Então nós estamos sempre fazendo escolhas. Talvez você fez uma escolha hoje, que camiseta você quer colocar hoje, ou que paletó, ou que terno, ou que gravata, ou que camisa você fosse colocar hoje. Então nós fazemos o tempo todo escolhas. E lembrando que existe essa pressão que está dentro de nós, e uma pressão que está no mundo contemporâneo. E como nós lidamos com isso? Como que nós damos respostas a esse mundo líquido, a esse mundo que se escorre, que os valores estão completamente instáveis?
E isso, de alguma maneira, enquanto nós estamos aqui nesse recinto, nestas 4 paredes que é o templo, mas a igreja somos nós, quando sairmos por essas portas, enfrentaremos algumas pressões. E nós precisamos estar muito bem equilibrados internamente para lidar com essas questões. Estão me entendendo? Então, e qual é o impacto que isso vai gerar na nossa vida? Como que essa autovalorização atua como um escudo contra as frustrações geradas pelas expectativas externas e sociais? Entenda isso. Há um impacto sobre nós, e essa autovalorização, ela passa pelo caminho de quem você é, da família que você veio, independente dos rótulos que talvez muitas pessoas passam na sua vida por alguma família que eventualmente tenha alguma disfuncionalidade. Eu, por exemplo, venho de uma família disfuncional. 4 irmãs, só eu de homem. Meu pai deixou minha mãe, foi embora. Eu teria todas as prerrogativas para me tornar um delinquente, mas o Senhor me alcançou. Na verdade, eu nasci num lar cristão. Estava fazendo a conta, eu fui ordenado ao presbitério com 27 anos, e hoje estou com 55 anos. Então toda a minha vida foi dentro da igreja, mas passei por muitas crises, e quero dizer a você que no momento da minha vida, isso fazem pouco tempo, meu pai faleceu em outubro do ano passado. Durante muitos anos eu carreguei dentro do meu coração uma mágoa e uma raiva do meu pai, por conta de valores e ausências que ele não, de alguma maneira, imprimiu na minha vida. E teve um dia que eu precisei fazer um acordo com ele, ou seja, pedir perdão para ele pelo sentimento que eu tinha. E quero lhe dizer uma coisa hoje à noite, que da tua dor, Deus pode fazer no ministério. Das coisas que mais tenha te machucado na sua vida, Deus pode usar dessa situação para ser curado uma ferida e transformado isso numa cicatriz em que não vai doer mais. E a partir daí, quando eu resolvo essa situação, muitos homens começaram a me procurar para entender como foi o meu processo. Eu tenho dito essa frase, eu não li em nenhum lugar, em nenhum artigo, mas foi Deus quem me deu. Os processos de Deus muitas vezes são dolorosos, mas são eficazes. Então veja, o impacto que nós recebemos da vida, tudo que fala de auto, fala de si mesmo, né? Então, automóvel, porque o carro se move, automóvel, né? Então, quando você pensa assim, autovalorização, é quando você busca esse valor espiritual que você tem, porque você é servo de Deus, pelo sangue de Cristo, pela identidade que foi forjada na sua vida. Então você precisa entender que essa valoração que você tem no Senhor é aquilo que vai trazer como fruto do Espírito na sua vida a experiência de lidar com o não, inclusive o não de Deus. Então, quando nós estamos preparados com esse entendimento, com esse impacto que a vida gera em nós conseguimos passar para o próximo nível, debaixo da dependência de Deus, e entendendo que todas essas expectativas que estão no campo da nossa vida humana, isso é possível ser feito através dessa identidade que está formada em nós. Então, o quanto que você hoje se valoriza, o quanto que você acredita naquilo que Deus tem falado para você, nas pregações que você tem ouvido aqui, e por aí vai. Quero que você pense sobre isso. E aqui eu tenho uma perspectiva filosófica que está relacionado com esse homem aí chamado Sócrates, né? Ele vai falar sobre conheça-te a ti mesmo. E o ato de nós olharmos para dentro é muito complicado. Quando alguém pergunta quem você é, você talvez diz assim: eu sou funileiro, sou pintor, sou advogado. Você vai dar algo relacionado a você muitas vezes com a profissão que você tem. Não é isso. Quem você é? Como nós estamos num ambiente espiritual, na igreja, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Quando nós entendemos isso, muda a nossa compreensão. Então, entenda isso, que você é alguém que carrega o DNA de Deus. Não importa o que aconteceu com você, se você foi abandonado ou abandonada, não importa o que aconteceu, Deus tem um plano para a tua vida.
A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 17, se eu não me falha a memória, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, sobre nós está o ministério da reconciliação. Então Deus tem interesse, amado irmão, não no seu passado, no seu presente. Quem tem interesse no seu passado é Satanás, porque ele vai trazer toda aquela carga genética, toda aquela carga hereditária no sentido de história, para tentar dizer, olha, você não pode. Qual o objetivo dele? Te neutralizar e te tornar um inútil. Mas em nome de Jesus você está aqui para poder escrever com letras de caixa alta em negrito, para dizer que você se conhece sim, porque você foi chamado. Você é alguém que recebeu a salvação em Cristo. Então você, diante desse processo que nós estamos vivendo, de uma sociedade instável, você vai se lembrar aqui que você tem uma identidade. Então quais são os pensamentos, quais os pilares do pensamento? O primeiro é a autonomia intelectual. Você tem a capacidade de pensar. Você não é massa de manobra. Você tem a possibilidade de fazer um exame de vida. Você tem a liberdade ética, ou seja, de tomar a decisão pelo que é correto, pelo que é lícito, pelo que é aquilo que agrada ao Senhor. Então pense comigo aqui, nesse segundo pilar, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, em 2 Coríntios 11, 23, nós ouvimos aquela palavra gloriosa de Paulo à igreja de Corinto a respeito daquilo que ele recebeu do Senhor, e que é aquilo que também está nos ensinando. Ele vai dizer sobre isso, ele vai fazer um convite a você, a mim, a nós. O homem deve examinar-se a si mesmo. Se você tem essa competência, é porque Deus trouxe sobre a sua vida um atributo comunicável da capacidade de pensar, da capacidade de raciocinar e fazer esse exame de consciência. Então você tem a capacidade de pensar, é um homem que pode abstrair, tem essa autonomia, tem a competência para poder fazer esses exames de vida e é livre para tomar as decisões, porque Deus não te fez como um robô. Deus te deu a competência de escolha, e a gente sabe que as escolhas ela pode nos levar para algo que nos aproxima do Senhor, e há outras escolhas que podem de alguma maneira nos distanciar do Senhor, não porque Ele quer, porque nós somos livres do ponto de vista da escolha. Então, interessante saber que esse homem Sócrates, ele traz essa palavra, essa herança, não é? Porque o Sócrates, ele era o parteiro das ideias, era o homem que se reunia com os seus discípulos para fazer com que eles pensassem, para que eles pudessem trazer à luz respostas que talvez não estivessem bem elaboradas dentro de si. E você tem essa competência de pensar. Olha só que coisa interessante, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. O autoconhecimento promove essa autonomia e a liberdade intelectual. Isso tem relação com essa obra que você está lendo aí, a Apologia de Sócrates, foi escrita por Platão no século IV. Então, queridos, como que nós podemos, nessa viagem que estamos fazendo, espiritual, interna, o que é que você está nesse momento entrando em contato? Talvez você esteja pensando em muitas coisas aqui agora, e eu quero que você foque nisso. O Senhor te trouxe aqui, nós já tivemos a primeira palestra que fala de identidade, que fala daqueles que receberam ao Senhor, foi-lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus, não pela vontade do homem, mas pela vontade do Espírito. Nós precisamos entender que estamos nessa corrida de autodesenvolvimento. Olha que coisa interessante, essa escrita é de um artigo que no final vocês verão. Eu tirei deste artigo que está relacionado com a questão dessa modernidade, dessa pós-modernidade que nós estamos inseridos. Ele está dizendo o seguinte: olha, ocorre que muitas vezes os indivíduos sequer sabem quais são realmente os seus interesses, pois sequer conhecem a si mesmo. O autoconhecimento ficou bastante prejudicado dentro do contexto das relações líquidas, que não mais contribuem para a formação daqueles que delas participam. Há realmente um vazio existencial. Deixa eu dizer para você o que esse recorte que nós retiramos foi colocado. Nós percebemos que as pessoas hoje estão fazendo uma análise e vendo que quando deram no Google
dentro desse artigo, eles queriam saber qual era a busca. Quem já deu um Google aqui alguma vez na vida? Quase todo mundo, né? Eles perceberam que mais de 183 milhões, na verdade, de buscas sobre autoconhecimento. Você está falando de uma pesquisa global. Outro ponto sobre inteligência emocional, 83 milhões de buscas. Então veja só, o autoconhecimento, a capacidade das pessoas buscarem se conhecer é muito genérico, né? A pessoa vai lá e busca, mas o ato de você ter uma inteligência emocional, eu quero dizer para você que as emoções primárias, nós temos aí pelo menos 5 que nós podemos falar aqui agora. Nós podemos falar sobre medo, raiva, alegria, tristeza e nojo. Quando a gente fala do nojo, nós estamos falando não daquele nojo somente do alimento, que também é uma maneira de você se proteger. Mas existe uma estrutura cerebral que nós temos chamada ínsula, que ela é responsável por um regulador social. Então, quando você olha para alguém, por uma questão de preservação, se você não vai com aquela, naquele primeiro momento com aquela pessoa, aquilo tem a tendência de trazer repulsa. Então você vai fazer o movimento de esquiva. Então, medo e raiva, alegria, tristeza e nojo são emoções que nós temos, que são naturais e que nos prepara para uma tomada de decisão. Então você pode pensar na raiva. A raiva ela pode dirigir você para duas decisões: ou a raiva vai te levar para a vingança ou para buscar a reparação de um dano. Você pode ter o medo, que pode ser algo instintivo para te proteger, mas pode também ser usado como uma maneira de te aprisionar. Um pensamento intrusivo que entra na tua mente, por exemplo, hoje eu não vou sair de casa porque vou ser assaltado, por exemplo. Estou com esse medo. Isso não vem de Deus. E esse medo pode te travar dentro da sua casa, né? Então, mas olha, eu não quero ir para um bairro muito perigoso de São Paulo, meia-noite e meia. Esse medo te protege. Então veja só que as nossas emoções, elas são viscerais e elas são altamente rústicas. Elas precisam passar pelo crivo da nossa capacidade de fazer um bom julgamento. Então nós percebemos que estamos numa era, estamos num momento em que se fala de autoconhecimento, se fala de inteligência emocional, mas quantos de nós estamos fazendo o uso desse autoconhecimento e dessa inteligência emocional? Como vou gerir as minhas emoções? Mas eu entendo que o Espírito Santo é aquele que é poderoso para poder fazer com que você consiga ter domínio próprio, amado, ter os frutos do Espírito. Isso você ter boas tomadas de decisões, principalmente aquelas que exaltam o Senhor. Então, quando a gente olha para essa questão, não é, do autoconhecimento e de tudo que falamos aqui, nós vamos esbarrar no fim dessa linha no vazio existencial, que não é o nosso caso aqui. Mas muitas pessoas que ainda não conheceram o Senhor, talvez vivam a experiência de um preenchimento que nós já vivemos aqui, disponível pelo poder da Palavra de Deus. E nós estamos vivendo nessa sociedade onde Deus conta com você como uma resposta. Você é alguém na vontade estratégica de Deus em algum lugar. Você não está lá por acaso, e você precisa compreender isso. Mas para que você possa fazer isso, você precisa se enquadrar naquilo que Paulo está dizendo a Timóteo: conheça a ti mesmo, né? E à medida em que nós nos conhecemos, nós vamos guardar a nossa vida e também aqueles que nos ouvem. Então temos aqui essa questão dos limites da autovalorização. Essa necessidade é saudável para preservar esse quesito, né, dessa autovalorização, que está relacionado, escute bem, entre o limite serve para quê? Pense comigo, para que serve uma fronteira do município, de um país, do estado? Ela gera um limite. Então veja, quando nós pensamos na ideia dessa autovalorização, é relacionado a essa estratégia da defesa do eu contra essa volatilidade das relações modernas. Então, por exemplo, nós vamos entrar
diante daquilo que falamos aqui, como o próprio pastor Fernandes disse, sobre as pressões que nós vivenciamos no dia a dia. Então, você é um indivíduo, então nós precisamos entender que esse limite ele tem relação entre eu e o outro. E quantas pessoas estão vivendo uma experiência na vida em que ele não consegue se tornar um indivíduo, ele não consegue se individualizar, porque às vezes ele pega o que não é dele de alguém para ele, e quando ele entra nesse ambiente de se misturar com a história do outro, ele não consegue fazer a divisão e o limite, ele não sabe nem quem é ele, nem quem é o outro. E quantas pessoas estão vivendo esse momento perdido nessas relações que flutuam? A gente hoje vive dentro de uma cultura moderna em que as relações sofreram uma alteração. Ninguém é de ninguém, quem eu já ouviu falar sobre essas questões, não é? Então hoje as pessoas elas vivem sem um limite. Então essa autovalorização é de quem você é no Senhor, vai fazer com que você faça boas escolhas, que você diz assim, olha, eu tenho um valor, eu tenho um penhor do Espírito que está na minha vida, então eu sou livre para decidir esse limite e não me envolver com um jugo desigual, não me envolver com a história do outro, em permitir que isso me afete ao nível de alguma maneira trazer um peso para a minha vida. E quantas pessoas que estão hoje vivendo essa permeabilidade? O que eu quero dizer com isso? Que ela escuta algo de alguém e ela carrega para dentro de si ao ponto de não conseguir fazer essa separação. Entende? Isso gera um prejuízo para a nossa vida. Então é importante que você estabeleça esse limite. Esse limite ele acontece no ministério, esse limite acontece na faculdade, na escola, na família, porque você é uma pessoa, você tem uma singularidade, você é um ser que ninguém no mundo tem as digitais que você tem. Você sabia disso? A sua digital, que é a sua identificação, a sua identidade. Então você precisa entender que você é único. Então nós vamos viver um processo hoje muito difícil, né? Dentro dessa perspectiva da sociedade líquida, da modernidade, vamos nos deparar com essa fragilidade dos vínculos. Alguém consegue aqui agora pensar comigo para a gente fazer uma interação? O que você entende sobre vínculos fragilizados? Um de cada vez que não tem certo e errado. Alguém pode participar comigo? O que você acha sobre vínculos frágeis? Alguém arrisca um palpite? Um de cada vez. É uma sociedade em que as pessoas elas não querem ter compromisso em vários níveis, né? Então a gente percebe que esse amor está líquido, né? Que as relações elas estão fragmentadas. Isso é um grande prejuízo. Então, quando nós temos esse autoconhecimento, essa autovalorização, nesse contexto que nós estamos vivenciando nesse momento, certamente nós vamos cada vez mais fortalecer o nosso vínculo com o nosso irmão, e amar uns aos outros, viver aquilo que Jesus nos ensinou, amar as pessoas, e a partir dessa experiência que nós já vivemos conosco mesmo, a gente vai conseguir somar na vida do outro, e a gente vai desconstruir essa visão de uma sociedade que não quer compromisso. Então existe aí o Zygmunt Bauman, ele vai falar sobre essa sociedade que ela perdeu as bases, né? Então a sociedade ficou órfã. Olha que coisa interessante, ele vai falar sobre uma sociedade que perdeu suas bases estáveis como família, tradição e comunidade. Isso cria um indivíduo órfão, não por falta de pais, mas por falta de uma referência segura de identidade e direção. Quantas vezes você já deve ter visto pessoas que dizem assim, olha, eu estou perdido, não é? Então essa orfandade, por quê? Porque existe todo um projeto sendo construído para que essa desaderência do princípio básico da família, das tradições e da comunidade saudável seja mantido. Você talvez já tenha visto aí na internet, talvez você já tenha visto isso
em alguns auditórios de programas de televisão falando sobre essas questões de famílias de todos os tipos. Nós só conhecemos a família nuclear, que é aquela que Deus fez de um homem e de uma mulher. Entendemos que esse é o modelo bíblico, esse é o modelo da procriação, é o modelo que Deus construiu, mas a sociedade ela vai desconstruindo e vai trazendo esses valores que estão invertidos, e olha o que acontece, no final disso gera uma dificuldade com a identidade e com direção. Quantas pessoas que não têm a identidade que você tem em Cristo? Quantas pessoas que estão sem direção? Para que nós possamos compreender que esse fenômeno está presente. Talvez você não tenha tomado contato com a literatura disso, com um artigo disso, mas isso está acontecendo de forma muito sutil. E esse é o desafio de nós que estamos aqui hoje, nos ampararmos do conhecimento espiritual, intelectual, sermos críticos, não no sentido da crítica que você possa, fulano de tal gosta de me criticar. Não é isso. A crítica é a competência de você fazer uma boa análise daquilo que você está lendo, daquilo que está sendo colocado, tá certo? Para que você possa conseguir compreender qual é o contexto daquilo, qual é o teor daquela mensagem, e isso vai nos preparar para esse grande desafio no qual nós temos aqui como objetivo hoje à noite de olhar. Uma outra coisa interessante que essa modernidade líquida, ela tem um papel, que as coisas elas não devem durar muito tempo, que as coisas são voláteis, ou seja, elas têm movimento contínuo, e isso vai gerar o imediato determinado. Então olha só, vida líquida que trata Paulo, está escrito aqui, você está lendo comigo, não possui formas ou padrões, não há um caminho certo a seguir. Escute só o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Tá bom de vida, glória a Deus. Olha o que está dizendo aqui, que a vida líquida, por que líquido? Porque é uma coisa que se esvai. A água é algo que encontra um caminho. Então ele está dizendo que essa sociedade líquida, ela está em movimento, ela está se desfazendo, ela está buscando algo. E ele está dizendo aqui, olha, não há um caminho certo a seguir, sim, infinitos caminhos que levam os indivíduos para outras e tantas infinitas possibilidades de vida e busca por realização, felicidade. Não existem amarras ou limites. Isso está completamente contra aquilo que nós defendemos como servos de Deus. Quantos estão entendendo isso? Percebe que existe um estudo, existe um laboratório social acontecendo, e é sutil. Se você não tomar cuidado, existe um algoritmo espiritual. Quando você tem o seu Instagram, você já reparou que todas as vezes que você olha os 3 primeiros segundos, o Instagram tem um compromisso de reter a sua atenção. No YouTube, os primeiros 5 segundos. Então existe uma inteligência artificial que está observando o tipo de coisa que você consome. E na medida em que você segura aqueles 3 segundos, logo depois você terá um efeito dominó de uma série de mensagens vinda para alimentar aquilo que você fixou os seus olhos. Quantos já perceberam isso no seu próprio Instagram? Então, quando essa liquidez, quando essa reengenharia social está acontecendo, para que isso retenha a sua atenção, para que vá formando princípios e valores. E quantos cristãos, amados, que estão vivendo essa situação por não estar firmado, está sendo levado por todo esse vento de tantas possibilidades, quando nós já temos na nossa mão uma direção. Ele está aqui trazendo uma orientação para dizer para a sociedade que não há um caminho a seguir, que não é bem assim como você tem recebido nas pregações. O mundo mudou, as coisas estão completamente diferentes. Então há aí um paradoxo para a gente poder pensar aqui agora. Então,
Existe um outro ponto interessante que nós estamos aí em concorrência, que é justamente o consumo e validação digital. Existe uma pressão constante em busca de validação digital, ou seja, existem pessoas que estão consumindo identidades, porque ele não tem a sua própria identidade. Quantas pessoas que vivem através daquilo que o influencer diz? Quantas pessoas estão sendo dirigidas pelos gurus que estão contando uma série de coisas que você pode rapidamente ficar milionário? 10 passos para você ser feliz, 10 passos para você viver uma vida maravilhosa. Então, esse consumo e validação digital é algo que muitas vezes as pessoas estão completamente imersas a todas essas informações, e isso vai gerando uma alteração na neurobiologia do nosso cérebro. Entenda isso. Quando já ouviu falar da dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor que faz duas funções. Ela tem a função da motivação e tem a função do prazer. Então já reparou que muitas vezes quantas horas nós de alguma maneira podemos desperdiçar diante de uma tela? Então existe uma vida que acontece, vida real, que não é essa vida do Instagram, é a vida real. E tudo que se vende lá no Instagram, nesse consumo e validação social, melhor dizendo digital, tem relação com a viagem que o sujeito faz. Ele posta o prato de comida. Ninguém posta o prato de comida mexido, né? Ninguém posta quando você levanta de manhã com o cabelo todo sem o gelzinho, né? Ou sem a escova, sem aquilo que você eventualmente quer que figure, né? Que a gente sempre vai querer, até o lado que a gente tira a foto, a gente escolhe, não é? O perfil. Hoje a gente vive a questão de que assim, tira 10 fotos para escolher uma. Eu e o pastor Vernex e alguns outros irmãos aqui, ainda é do tempo da máquina Kodak, né? Você tirava todas as fotos, 36 poses, 12 poses, e chegava lá, se entrasse uma frestinha de luz no nosso filme, dava ruim. Talvez pudesse recuperar 3, 4. E aí fora o flash, que a gente ficava com os olhos de super-herói, vermelho. Essa é uma situação que muitos de vocês talvez não tenham visto. Mas tudo é para ontem, tudo é para muito rápido. Então, a validação tem relação com alguém que não tem a identidade formada. As pessoas que muitas vezes ela vive debaixo do elogio, e muitas vezes ela pode estar vivendo uma ferida, né? Uma ferida de abandono, uma ferida de humilhação, uma ferida de qualquer natureza que a pessoa precise que aquilo seja validado. Então, na perspectiva digital e nesse mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão consumindo as identidades. Lembre-se que você tem a identidade de um filho de Deus. E qual o impacto que isso pode gerar, né? O impacto do imediatismo. Ele corrói a percepção do valor próprio. Quantas pessoas que entram numa relação abusiva, por exemplo? Quantas vezes eu já cheguei a receber no gabinete, né? Pessoas que estão namorando com alguém que não serve ao Senhor, os valores não são de Deus, não observam a palavra e acreditam que aquele relacionamento pode prosperar, não é? Então esse impacto que a gente percebe dessas validações, ela vai corroer esse valor próprio, a necessidade de pertencimento a qualquer preço. Você já reparou que o grupo tem essa função? Então você pode reparar que os grupos se vestem igual, né? Escutam um tipo de música igual. Tudo isso é em prol do quê? Do pertencer. E na adolescência essa é a fase crítica. Você sai da sua primeira infância com todos os valores do pai, mãe, contexto, e quando você vai adentrar a escola, muitas vezes você pode ter vergonha, medo, preocupação do julgamento, e às vezes tem uns
que até vão dizer assim, olha, eu dei um tempo na igreja, agora eu não estou mais indo na igreja porque ele precisa daquela validação, ele precisa pertencer àquele grupo, e isso pode gerar um problema sério. Já vi muitas vezes isso acontecendo, e os prejuízos serão grandes. Então essa necessidade do pertencimento a qualquer preço, não negocie a verdade de Deus na sua vida, porque certamente você colherá os frutos abundantes do Senhor. Então, queridos, o ser, ele se transforma-se em um reflexo de aprovação. É o que? É externo e momentâneo. Tudo aquilo que é essa validação do Instagram, do grupo, das pessoas que estão ali sem uma identidade formada e precisa que aquele grupo faça com que ele seja alguém visível, ele terá um problema, porque isso vai trazer um prejuízo. Ele está desconstruindo a sua essência. Então, esses impactos são poderosos para corroer os valores que a gente já tem arraigado dentro de nós. Mas lembre-se de uma coisa aqui hoje à noite: você é morada de Deus, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é aquele que quer acusar você. O papel dele é convencer você, o papel dele é levar você para fazer a vontade do Pai. Então, é importante que esse peso da pressão social nesse mundo contemporâneo e essa relação do autoconhecimento e da autovalorização na sociedade líquida também é algo que traz a ideia dessa visibilidade digital. É uma busca incessante por atenção nas plataformas digitais. Quantas vezes as pessoas estão aí até querendo comprar seguidores, na verdade, porque é como se ele estivesse dizendo assim: olha, quanto mais seguidor eu tenho, mais importante eu sou, né? Então as pessoas acabam, quando tomam lá, por exemplo, alguém que deixa de seguir, pode vir até um sentimento de frustração e talvez perguntar: por que será que deixou de me seguir? Agora também vou deixar de seguir também, e começa aquela guerra interna. Então, a visibilidade digital, entenda uma coisa, diga aqui comigo assim: a minha vida não é digital, é analógica. Entende? O nosso cérebro não é digital. O nosso cérebro, ele precisa receber a informação, processar e tomar decisão. Lembrando que eu quero dizer para você uma coisa: ele é tão poderoso que o impulso neural é muito rápido, é comparado com um carro de Fórmula 1, muito rápido, muito rápido. Então veja só, tem coisas que você recebe, que você vai armazenar, e você precisa evocar essa memória. Então tem 3 tipos de memória. Você tem a memória de trabalho, a memória de curta e de longa duração. Se eu perguntar para você aqui qual o dia do seu aniversário, você sabe dizer? Sabe, né? Porque essa é uma memória de longa duração. O nome do seu pai e da sua mãe, você se lembra? Ok. Se eu te disser aqui uma sequência de 8 números agora, você pode fazer um bom esforço para gravar na memória temporal. Só que daqui 10 minutos, se eu perguntar de novo, você não vai conseguir lembrar. E não tem problema, é para isso mesmo, é uma memória temporal, é de trabalho, é para esvair. Mas sabe onde que Deus quer que você deixe muito gravado? Na memória de longa duração. É o valor que você tem para Ele. O quanto custou a sua vida quando Ele derramou o sangue dele lá no Calvário. Essa memória que vale é para você ouvir o Espírito falando que você é amado dele, que Ele se importa por você. Por mais que a sociedade moderna não valorize a sua vida, até faça bullying com muitos de nós, mas eu quero dizer para você que existe cura da parte de Deus. Esse é o grande desafio. Este é o grande desafio, de você hoje à noite não se importar com a pressão que está lá do lado de fora. Porque enquanto nós estamos aqui com o pastor Vernex aqui louvando ao Senhor, nós cantamos o 212 da harpa aqui, não foi? Na hora que eu cheguei, os guerreiros se preparam. 305, exatamente, mas eu acertei. 212 é os guerreiros se preparam, ok? Então veja só, quando nós cantamos, aquilo é uma verdade espiritual para a nossa vida. Então nós todos estamos juntos aqui, é uma bênção. Mas quando você sai por essa porta, que você pega o seu carro, que você vai pela rua, que você estiver no ônibus, no metrô, lá na faculdade, você estará, entre aspas, sozinho, não é? Mas o Espírito está com você. Você não poderá negociar o valor
que você tem, porque você não precisará ser validado por ninguém, porque o Senhor já validou a sua vida. Então você não vai precisar se preocupar com essa visibilidade da vida digital, sendo que eu tenho uma competência mais analógica. Ele é mais lento para aprender, mas é muito rápido para evocar a memória, para colocar em prática. Alguém vai dizer assim: mas pastor Werneck, como é que você consegue tão rapidamente, não é, pegar o texto da palavra de Deus e buscar o versículo lá? Muito tempo. O pastor está ali dedicando na oração, né, na meditação das Escrituras, e consegue guardar. Então nós podemos desenvolver hoje e à noite essa mentalidade do autoconhecimento, saber que eu sou alguém que recebeu a paternidade de Deus, eu sou filho de Jesus, o filho de Deus, recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e nada vai mudar na sua vida com relação a esse quesito desse autoconhecimento. Então, essa invisibilidade, olha, eu falei da visibilidade, essa invisibilidade, ela é interpretada como uma morte social. Olha que coisa profunda. Quando a pessoa está com essa necessidade da validação, de repente alguma coisa que ele faz não é curtido, por exemplo, ou ele não tem o ibope que ele gostaria, os likes que ele gostaria, é como se ele estivesse não fazendo parte, não sendo pertencente a esse mundo presente. E essa pressão para realizar uma identidade constante, não aquela que é preciso você ter, mas aquela que talvez o sujeito esteja consumindo, que eu falei nos slides anteriores, que é quando você não sabe quem você é, então você precisa imitar alguém. Olha só, quantas pessoas aí que estão fazendo plástica, mudando cabelo, pondo barba, pondo bigode, para se parecer, por exemplo, com um cantor famoso. Ali está a representação de alguém que não sabe quem ele é no mundo, que ele precisa de alguém famoso para existir. Então que nós possamos compreender que nós somos únicos, irmãos. Quando você passar, né, a gente não sabe que dia que o Senhor vai vir arrebatar a sua igreja, mas todos nós, nem todos nós, como diz em Tessalonicenses capítulo 5, né, nem todos nós morreremos, né? Mas se encontraremos com o Senhor nos ares. O Senhor Jesus é a primícia daqueles que dormem. Então aqueles que já dormiram no Senhor virão com o Senhor, nós nos encontraremos com o Senhor. Então nem todos morreremos. Entende? Então assim, nós precisamos compreender que somos únicos, temos uma promessa, vivemos num mundo caído, tenebroso, que os valores do mundo não terão poder de abduzir aquilo que nós já recebemos do Senhor, e a nossa preocupação não é com essa pressão que está acontecendo lá fora, porque é uma promessa de Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? Você precisa deixar isso claro no seu coração, querido, para que você possa entender que o mundo você pode até ser um invisível para o mundo, mas no reino você é visível. O Senhor te vê, sabe onde você mora, sabe por onde você anda. Glória a Deus por isso, não é verdade? Então nós vivemos ainda nessa perspectiva da ditadura da felicidade. É possível ser feliz o tempo todo, irmão? Nós estamos o tempo todo, né, debaixo de frustração, de processo, e a comparação constante gera insatisfação pessoal. Existem duas toxinas na comparação: a inveja e a raiva. Quando o outro olha e fala: por que eu não tenho aquilo, né? O sentido figurado aqui da palavra pode gerar essa ideia de raiva e inveja, o sentido analítico da palavra. Então nós precisamos entender que eu não preciso me comparar com ninguém, porque eu sou único, né? E hoje a gente vive essa ditadura da felicidade, em que as pessoas estão sendo alguém que busca uma estética, a estética do prato, né? A estética da esquerda, assim fala? Bom, esquerda.
modelo que você vai vestir, e por aí vai. Então há um planejamento para a gente poder dar um sorriso, né? Mas aquilo não tem a ver com a realidade, então eu estou fabricando aquilo. Olha o que ele está dizendo aqui dentro desse artigo. Ocorre que, em algum momento, essa busca pela felicidade, com tantas possibilidades de seu encontro, passa a propiciar uma sensação de vazio devido à rapidez e à liquidez das relações vivenciadas. Estas que não conseguem proporcionar experiências e trocas realmente significativas. O indivíduo anseia por um sentido para a sua existência, afinal, ele merece ser feliz. Então, olha só que desafio terrível o sujeito viver num mundo que está em constante mudança, ele tendo que se movimentar para que se coloque num padrão que não tem a ver nem com ele mesmo. É que nem a moda, pastor Fernandes. Num determinado momento a pessoa achou essa calça que tem a boca grande, como é que é o nome? Boca de sino no nosso tempo, né? Hoje como é que chama? Então, num tempo passado isso aí era horroroso, agora é uma maravilha. Estou dando um exemplo. Percebe como que essa concorrência de como eu lido com esse mundo que tenta imprimir padrão, tenta imprimir uma condição, e eu, para ser aceito, eu tenho que às vezes entrar naquele trilho e vou vivendo essa vida completamente volátil, não uniforme, para que eu possa ser aceito, em busca do que? De ser feliz. É só a gente ler, amados, capítulo 5 de Mateus, que tem lá o Sermão do Monte, lá tem a lição de como um homem pode ser feliz. Jesus ensinando ali o princípio dessa felicidade dentro de uma perspectiva da vontade de Deus. Porque muitas vezes, quando nós sentimos algumas faltas e que nós não temos, é Deus muitas vezes trabalhando na nossa vida e no nosso caráter, para nos ensinar, porque isso vai demonstrar uma competência de maturidade. Olha só isso que eu vou dizer. Uma das maneiras mais rápidas de nós nos destruirmos seria Deus atender todas as nossas orações. Quem entendeu? Uma forma muito rápida da gente se autodestruir é Deus responder todas as nossas orações, porque nem sempre a oração que você está fazendo, meu amado, é uma oração que vai ser bênção para a tua vida. Você está pedindo algo e o Espírito Santo tem que estar ali traduzindo essa oração, intercedendo com gemidos inexprimíveis, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, e o nosso coração enganoso pode nos levar para outra direção. Então, essa ideia da felicidade a todo preço e essa ditadura é aquilo que vai levar você a receber aquilo de forma muito pesada. Então nós temos esse ponto chamado erosão da autenticidade. Esse FOMO é o Fear of Missing Out, que significa não ficar de fora, o medo de ficar de fora. Quantas vezes a pessoa fica sem o celular porque deu ruim e ele entra numa sensação de desespero, de ansiedade? Ele tem a necessidade de estar o tempo todo conectado. Então, a pessoa ela não tem tempo de ócio, não tem tempo consigo mesmo, não tem solitude, porque o mundo é rápido. O que eu perdi? Então, isso vem corroendo essa essência individual, forçando a adesão de padrões externos para garantir pertencimento. Entende? Então o sujeito, ele vive com esse medo de estar sacado desse ambiente que a gente está vivendo. Isso vai corroendo essa capacidade do ser, da sua identidade. Então o que a gente vem a pensar aqui sobre eu preciso estar fora do mundo, está na presença de Deus. E o Paulo ele vai contando essas questões.
questões, a erosão da autenticidade. Olha o que ele diz aí, ó. Sobre a angústia vivenciada pelo homem na pós-modernidade, especialmente no tocante a esta procura pela felicidade prometida. Entenda, nós não temos a terra prometida, que é a nossa Canaã celestial. O mundo corrente, presente, oferece também uma felicidade prometida. Cria a falsa ilusão, né, o consumo, o desejo que você vai ser mais feliz, né? Então olha só, Bauman ele vai falar o seguinte, olha, ele escreve que uma promessa de felicidade universalmente compartilhada e permanente se afastou totalmente em direção ao polo oposto. Em vez de se assegurar a paz e o sossego, o presságio, somente a crise e a tensão impede que haja um momento de descanso. Então, ou seja, o sujeito não consegue parar, ele não consegue ter descanso, ele precisa o tempo todo estar conectado com esse medo de estar fora. Mas se você não permita que a sua vida, que a nossa vida seja afetada por esses padrões, por esses ritmos que está tentando nos tirar a atenção, tentando nos levar para a missão do Senhor. Então a pressão está aí. Então qual é a perspectiva teológica que a gente pode olhar diante desse mundo moderno, dessa sociedade líquida, de tudo que você recebeu até agora, sobre a questão desse autoconhecimento que nem muitas pessoas têm, nem todos têm, mas tem uma promessa aqui, uma orientação de Paulo a Timóteo, que nós lemos no capítulo 4, versículo 16, e a perspectiva teológica, o Criador e a criatura. Agora, nós não somos mais criaturas, porque nós recebemos a filiação, recebemos o Senhor Jesus e somos filhos de Deus. Mas uma visão geral sobre a teologia é essa relação entre Criador e criatura. E é importante essa obra, não é, de João Calvino no século XVI, que ele fala que quase toda a soma da nossa sabedoria consiste em duas partes: no conhecimento de Deus e de nós mesmos. Uma dá origem à outra. Então nós vamos entender que o Senhor é o Criador, né, do homem. Nós, com Adão, morremos com o pecado desse casal. Jesus vem para ser o segundo Adão, do homem perfeito. Então nós precisamos entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem precisa encontrar naquilo que é uma proposta do mundo líquido, dizendo, olha, todos os caminhos levam a Deus, todas as direções e possibilidades são importantes. Isso refuta, a Bíblia refuta essa direção quando nós entendemos que o único caminho é Cristo. Talvez você vai entrar na faculdade, ou está se preparando para entrar na faculdade. Quero dizer para você que grande parte dos filhos de crentes, de irmãos, correm um grande risco de se desviarem quando entram na academia, porque existem vários teóricos, e alguém já disse que a teoria é bom para quem ela é perfeita para quem fez a teoria, né? E há um debate de um teórico para com o outro. Então essas questões epistemológicas, de estudos longitudinais, com tantas coisas que se pesquisam, né? O homem observando, testando e confirmando, toda essa estrutura metodológica que a ciência vai tentando desenvolver, querido, é uma bênção. Sabemos que todas essas coisas foi Deus que permitiu o homem descobrir. Nós não podemos desconsiderar isso, mas nós podemos pegar o que isso tem de positivo bom e aplicarmos na nossa vida, mas não fazer disso uma condição, né, de crença e de viver em cima daquilo, refutando o que as Escrituras dizem. Então quando você vai para a faculdade, grande é a dificuldade. Uma vez eu ouvi o professor dizendo assim, nosso propósito aqui é pegar, abrir a sua cabeça e fazer assim, derramar tudo que está lá dentro, e a gente vai inserir uma série de outras coisas. Eu ouvi isso.
uma aula. É o processo da desconstrução. Que você possa dizer para você mesmo: eu estou em construção. Mas quem está construindo é o Senhor. Eu estou em constante desenvolvimento. Então, dentro dessa perspectiva, é muito importante que nós venhamos compreender que Deus, como referência absoluta, Deus é absoluto, e nós vivemos num mundo de relativismo. Não é assim que as pessoas falam: isso é muito relativo. Da minha perspectiva de visão, eu penso diferente. Mas existem coisas que nós não negociamos, tem coisas que nós não podemos negociar. Então, que nós possamos compreender hoje à noite que é imutável quem Deus é, a sua santidade e seu governo. Nós estamos debaixo desse tempo. O homem, como dependente de Deus, quer ter capacidade, e esse homem ele é incapaz de se auto-justificar. Então, quando a gente entende isso, amados, toda essa concorrência de um mundo cheio de pressões, com tantas coisas que querem ser mudado na mente do mundo, das pessoas, e nós, quando olhamos para a palavra de Deus, tudo isso vai se aquietar, tudo isso vai entrar em estado de equilíbrio quando nós olharmos e entendemos que a nossa vida ela não é dirigida por esse mundo, não é dirigida por essas teorias, e você precisa entender isso, que há uma insistência de maneira ferrenha para que tudo aquilo que você tenha recebido seja tirado de você. E como eu estava dizendo, quantos aqui vão entrar na faculdade ou já entraram na faculdade? Algumas pessoas, né? Vocês sabem o que eu estou dizendo. Você que ainda não entrou, prepare seu coração, sirva ao Senhor com alegria, busque a Deus com entendimento, para que você possa ser lá na universidade que você for entrar, que você seja um candeeiro de Deus, que você seja uma lâmpada acesa num mundo tenebroso, num mundo de escuridão. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei crente, saí de lá crente. E muitas pessoas que eu percebi que lá serviam ao Senhor viraram ateu, irmãos. Desconstruiu tudo, porque a sua base estava instável. Então, assim, é muito importante que nós venhamos, amados irmãos, por onde passarmos, exalar o perfume de Jesus, que nós sejamos vistos no mundo como um discípulo do Senhor, que as pessoas, quando conversar com você, elas tenham uma palavra temperada com sal, mas ao mesmo tempo você terá um cântaro de água fresca para oferecer para ela. Você possa compreender que a nossa vida precisa ser firmada nessa autovalorização que é a rocha, dentro de uma sociedade líquida. Olha só o que está dizendo: as crenças ou fatos parecem não durar mais que algumas horas. Não há parâmetros ou norteadores, uma vez que o merecimento da felicidade permite que as pessoas busquem a sua maneira. Olha que coisa triste, irmãos. Nós vivemos esse tempo em que muitas pessoas não estão firmadas no Senhor, não estão firmadas na rocha, e esse é o desafio da perspectiva dessa palestra hoje à noite. E para encerrarmos, indo para o caminho final, essa identidade precisa ser no ser, irmãos. A verdadeira essência está na filiação e não apenas no desempenho. O que acontece muitas vezes? As pessoas elas querem fazer e não ser. Quem entende o que eu estou dizendo? Antes de você fazer, você precisa ser. Tem muitas pessoas que estão envolvidas com o ministério, com muitas atividades, um ativismo religioso, mas não estão vivendo na essência essa verdadeira identidade de ser discípulo de Jesus. Então, que nós possamos compreender que precisamos
mudar o foco do fazer para a segurança de quem nós somos em Deus. Então você é filho, você tem a identidade de Jesus. Que você possa hoje à noite pesquise um pouco mais sobre o que nós falamos. Você tem aí hoje a possibilidade de fazer uma pesquisa para poder assentar um pouco mais e ampliar um pouco mais a sua visão a respeito desse tema que falamos aqui. Então, a estabilidade real é fazer parte dessa família divina que protege contra as pressões. Então, fazer parte desse lugar onde você vem à escola bíblica, onde você é ministrado todos os finais de semana com a palavra de Deus, fazer parte dessa família de Jesus, isso é uma estabilidade real, porque quanto mais você recebe a palavra do Senhor sobre a sua vida, você vai ficar cada vez mais firme na rocha, e todas essas questões externas, elas cairão por terra. Tudo que eu disse aqui para vocês está nesse artigo aí, ó, as relações na pós-modernidade, a ausência de autoconhecimento e dificuldade de solucionar conflitos. Então esse artigo, ele tem relação com tudo isso que eu falei para vocês, e que se vocês quiserem fazer mais pesquisa sobre esse tema, vai ser muito bom. Mas nunca deixe de fazer a pesquisa sem ter a Bíblia do lado. Nunca deixe de fazer uma pesquisa e confrontar com as Escrituras, porque o maior manual de vida prática e fé é as Escrituras. Então que você possa, no nome do Senhor, nesta noite receber essa palavra e que a sua vida continue sendo transformada pelo Senhor. Deus abençoe. Irmãos, que maravilha. Quantos podem dizer amém? Amém! A gente ficaria aqui até mais 10, 11 horas escutando os dois palestrantes, né? Eu fico alegre em poder participar deste momento maravilhoso, dizer que vocês foram todos privilegiados, juntamente comigo. Bom, posso corroborar uma coisa aqui? Claro. Como o pastor usou Balma, né? E é importante, principalmente para quem está fazendo psicologia pós-moderna, aí uma boa dica, né? Sociedade líquida, amor líquido, modernidade líquida e depois dos 3, retrotopia. Como esses 4 textos, eles vão ajudar vocês na questão psicológica. Vocês que estão também na faculdade, é um exercício bom, uma leitura um pouquinho exigente, mas vai ajudar bastante a fazer uma leitura do mundo pós-moderno e dessa cultura de pertencimento e dessa liquidez, né? Das dificuldades nas relações de amizade, nas relações conjugais, nos namoros, essas questões. Balma, ele trata isso com muita propriedade, né? E vai ajudar vocês, além da Bíblia, como foi dito aqui, acima de tudo, primeiro ela, porque eu citei opúsculos, só a Bíblia é única, os demais são opúsculos. Deus abençoe, pastor. Olha, que o Senhor continue te abençoar. Queridos, agora nós vamos fazer um painel, é ligeirinho, 30 minutos, quero convidar a nossa irmã Sara. Eu preciso da ajuda aqui de um diácono. Vem aqui, irmão. Depois dos 60 a gente economiza força. A gente usa Cícero, né? A força do argumento é melhor que o argumento da força. Aqui, Sara. Eu vou ficar aqui do lado, porque quanto mais invisíveis nós ficamos neste caso, melhor é para vocês. Tem aqui algumas perguntas e eu vou dar preferência às que estão dentro do tema, tá bom? A nossa irmã Sara, ela está no 5º ano, né? no quinto semestre, perdão, psicologia, então ela vai, na medida do possível, ela disse que como veterana que ela sempre vai passar para o pastor Ezequiel para dar ele essa oportunidade, bem? Então vamos lá. A primeira pergunta, qualquer um dos dois podem tomar
a dianteira, se o outro achar conveniente corroborar, se achar que a resposta já está de bom tamanho, vocês dois têm essa liberdade, tá bom? Como trazer o jovem de volta à sua identidade original em Deus, em um mundo que oferece identidades rápidas e superficiais? Posso repetir? Como trazer o jovem de volta à sua identidade original em Deus, em um mundo que oferece identidades rápidas e superficiais? Primeiro, tentar descobrir como foi que esse jovem, qual foi as motivações que o levou a sair, no caso da presença de Deus, esse é o seu primeiro, o jovem de volta para A identidade original em Deus. sim, primeiro, é o que eu disse aqui, o quanto que ele conhece de quem ele é do Senhor, se ele já teve esse encontro, não é, com Jesus. Então, primeira coisa, às vezes a pessoa não sabe quem ele é. Então, nós, como alguém vai trazer essa lucidez ao coração desse jovem, é dizer que ele é amado de Deus, que ele é alguém que foi amado pelo Senhor. Então, trazer uma palavra ao coração desse jovem para que ele possa compreender que, às vezes, os traumas, as distorções que talvez ele tenha de si mesmo, não é bem aquilo. E às vezes é algo que o próprio adversário vai trabalhar na mente daquela pessoa para dizer que ele não tem valor, que ele é alguém que não presta, por exemplo, e todos os traumas e situações que eventualmente possam vir a acontecer com ele. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu teria todos os motivos para dizer que Deus talvez não me amasse, porque ele permitiu que eu sofresse tudo que eu sofri. Mas foi um processo que Deus construiu na minha vida e alguém me discipulou, alguém me apresentou o Evangelho. Então, primeiro ponto importante é saber quem eu sou a partir do amor de Deus. E com todas as dificuldades que eventualmente eu esteja vivenciando, eu posso dizer que a fase não é fim. É uma fase que eu estou passando, talvez até uma questão relacionada a uma crise de identidade. Então, a palavra de Deus, o Evangelho, vai trazer subsídios para que ele possa saber quem de fato é diante dos olhos de Deus. Bom, segunda pergunta: como diferenciar um conflito espiritual de um problema psicológico? Bom, a gente precisa entender que nós somos um ser biológico, psicológico e social e espiritual. Então, a primeira coisa que a gente precisa avaliar se aquilo não é orgânico, né? Eu vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Uma pessoa da igreja que estava atravessando uma fase de confusão mental, nós oramos por aquela pessoa e ela não teve nenhuma manifestação espiritual, sentiu uma possessão nenhuma. E ela estava tendo uma confusão que ela estava um pouco fora de si. Eu fiz alguns questionamentos, ele vai ao médico. Chegando no médico, essa pessoa fez um exame no hospital e ela estava com uma hepatite. O fígado é um órgão que produz toxinas, né, metabólicas, e os hepatócitos, né, foram para o cérebro e ali girou uma confusão mental. Ela foi tratada e aí ela saiu do hospital e não era nada relacionado à parte espiritual. A gente precisa fazer o corte certo. O segundo caso que aconteceu dentro do meu ministério, uma irmã que recebeu uma oração de um determinado líder de uma determinada igreja, ela caiu e ficou apagada na casa. E aí ela ficou desacordada por um tempo. Ele disse o seguinte: olha, isso aí eu já repreendi o espírito mal que estava nela, daqui a pouco ela fica bem. Passou-se alguns momentos ali, a filha via que ela não voltava e levou para o hospital. Quando ela foi internada, ela já foi direto para o trauma. No outro dia ela vai fazer um sepultamento dela. Então veja, Deus dá um discernimento para o pastor, para o líder, para entender, e assim às vezes tentar entender quem é aquela pessoa, né? Qual é a história daquela pessoa. De repente ela pode estar passando por uma situação clínica que precisa de uma intervenção médica, e aí você espiritualiza aquilo e você pode ter um dano com a vida daquela pessoa. Então Deus vai nos dando essa competência de olhar para isso, como o pastor também estava ali concordando, bio, psico, social e espiritual. Então nós temos uma estrutura orgânica
e que ela precisa ser considerada também. E existem situações que pode ser de fato algo espiritual, e aí tem que ser a libertação através do poder de Deus. Não, eu queria dar apenas uma contribuição, né, com o que o pastor disse. Durante o estudo em psicologia e também na prática, a gente vai ter o entendimento de um manual de doenças, né, que é o DSM-5. Ele é um manual que guia os psicólogos de forma geral, que é referente a transtornos mentais. Então, trazendo uma contribuição, às vezes a gente está numa situação, por exemplo, eu sinto uma ansiedade antes de fazer uma prova. É uma ansiedade momentânea e passageira. E como ele disse, também há questões fisiológicas no sentido de ser um ser biológico, né? Então é necessário entender essa diferença entre algo momentâneo e algo que é duradouro. Por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, que é algo patológico. Patológico é em relação à doença mesmo, né? A doença do quesito material, corporal que a gente sente. Então, o psicólogo ele é regido também por essa questão do manual de doenças, de transtornos mentais, e a gente precisa saber separar, né? Perfeito. A Sara foi muito precisa nisso. Uma coisa interessante de pensar é que nós somos guiados por sinais e sintomas. Há um critério, né, que precisa ser respeitado para que, teoricamente falando, aquele diagnóstico seja fechado. Então, por exemplo, uma pessoa que sente dor no peito, formigamento no braço, aceleração cardíaca e está com falta de ar, normalmente a pessoa fala, eu vou morrer do coração. Ele pode estar tendo um ataque de pânico, uma crise pontual de ansiedade, ele precisa ser levado ao médico. Aí vai medir pressão, o médico vai fazer uma anamnese com essa pessoa, e ele pode perceber que os exames clínicos de eletrocardiograma, pressão arterial, ele vai questionar e vai chegar à conclusão que aquilo foi um quadro pontual de ansiedade, onde que aconteceu, mas tem um histórico antes. Então, os sinais e sintomas precisam ser validados, porque às vezes a pessoa fala assim, não é nada não. E a pessoa pode estar realmente infartando. Então, na dúvida, tem que buscar ajuda médica, seguindo aquilo que a Sara acabou de dizer, que é o trilho, aquilo que nos dirige para poder tomar uma decisão. Muito bem, eu quero corroborar dando um testemunho. Eu tive um cliente que é o Dr. Sabino, que é o médico responsável pelo setor de vacina do Hospital das Clínicas, da USP, e ele me disse que 75% das doenças são psicológicas. Isso. Muitas delas a pessoa acha que tem e realmente não tem. O José já chegou um paciente aqui desmaiando que estava tendo um infarto e não era nada. Então, mas na dúvida procure um médico. E eu estou dizendo isso de uma informação que tive há mais de 20 anos atrás. Imagine hoje com essa questão cresceu de forma terrível, né? Ou seja, houve um acréscimo muito grande das questões psicológicas. Deixa eu só contribuir com uma coisa pessoal, né? Há um tempo atrás, isso tem muitos anos, e eu tive, assim, cada órgão nosso é praticamente um para-raio, né? Então, o intestino, 95% da nossa serotonina é na nossa microbiota. As bactérias de bem que nós temos no nosso sistema digestório. E eu passei por um processo muito difícil de ministério, de pressões, e eu fiquei com constipação, ou seja, prisão de vento, eu fiquei sem um banheiro, pavor. E aí eu tive que fazer um exame muito chato, quem já ouviu falar em colonoscopia? Terrível, ruim demais. Fiz a colonoscopia, e o resultado da colonoscopia deu colite inespecífica, que é um tipo de uma inflamação. Existe uma síndrome do intestino irritável. Quem já ouviu falar sobre isso? Então, estresse. Estava passando muito difícil.
E aí, a partir daí, isso foi resolvido, porque eu acabei conseguindo perceber que o meu para-raio é intestino. Tem gente que é o rim, tem gente que é o coração, e por aí vai. Então, a capacidade também desse autoconhecimento de como é que funciona o corpo é muito importante. Então, hoje, eu já entendi que estresse para mim não é uma coisa boa. Então, eu cuido da minha saúde mental. Como descobrir e desenvolver a própria personalidade? Bom, eu vou dizer assim, duas coisas. Nosso temperamento, ele é mineral. Uma pedra, você muda a pedra? Pedra é pedra. Eu diria que a personalidade, ela é vegetal. Uma árvore, ela vai crescendo, você tem a capacidade de ir moldando ela. A nossa personalidade, a maneira como nós nos apresentamos nos contextos sociais. Agora, temperamento nós já sabemos pelo menos aí 4, né? Melancólico, colérico, fleumático. Lembra qual é o outro? Fleumático. Tem aquele livro Temperamentos Transformados. Quem já leu? Exatamente. Então lá fala de 4 personagens na Bíblia, né? Moisés, melancólico, fleumático, Abraão, Pedro, sanguíneo e Paulo, colérico. Então isso aí é o nosso temperamento. Se você é uma pessoa organizada, isso já demonstra desde criança que o sujeito é organizado. Agora, a nossa personalidade, ela é moldável. A gente vai conseguindo imprimir no meio social algumas condutas e a gente vai trabalhando isso. Então, eu diria que a personalidade é algo trabalhado. Agora, temperamento é algo mineral. E aí eu entendo que é o seguinte: com o fruto do Espírito, nós conseguimos moldar esse homem numa perspectiva que agrade a Deus. Então, a personalidade é algo, como eu disse, moldável, mas o nosso temperamento ele é mais arraigado, uma mistura do pai, da mãe, do avô, por aí vai. Nossa identidade é constantemente testada. Como podemos identificar esses ataques para podermos combatê-los? Então, a identidade, ela tem relação com os valores, né? Quem nós somos, né? O nosso princípio daquilo que, como você, pastor, é tentado, né? Então assim, o cristão não mente, não faz negócios escusos. Então, se você é um homem de Deus, a sua identidade como discípulo, como identidade como filho de Deus e discípulo de Cristo, a tentação ela até vem, mas a Bíblia também nos diz que não vem nenhuma tentação sobre o homem que junto dela vem uma porta de escape. Você é livre para fazer essa escolha. Então, primeiro, quais são os valores que você carrega? Então, você tem valores de respeito, de amor, uma série de coisas que definem, né, a sua postura no meio social. Então, eu entendo que a identidade está relacionada com os nossos valores e aprendizagens, principalmente aqueles que estão alinhados com as Escrituras. Ok? Tem uma pergunta aqui, não sei se eu compreendi bem, mas vou dizer como está. Onde termina a fé e quando começa a responsabilidade psicológica? Exemplo, ansiedade e depressão. É que me parece que ansiedade e depressão não é uma responsabilidade psicológica, é uma patologia, né? Mas se os senhores entenderam, onde termina a fé e quando começa a responsabilidade psicológica? Eu diria o seguinte: 2 blocos. Aquilo que eu controlo, aquilo que é responsabilidade minha, e aquilo que eu não controlo. Então, assim, aquilo que eu posso fazer, né, está dentro daquilo que Deus me capacitou para fazer. A fé, ela é um fundamento, né? Então, veja,
como que eu me relaciono, né? Na questão da responsabilidade, eu preciso entender qual é a minha conduta diante de qualquer que seja o fato. Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa responsável, por exemplo, com aquilo que eu compreendo fazer, com aquilo que eu assumo, né? A maneira como eu relaciono com a outra pessoa é uma responsabilidade minha. Eu não posso, por exemplo, faltar com esse atributo da minha honestidade. Fé é algo para transpor algo impossível, porque o possível está na minha mão. Por exemplo, eu posso procurar um emprego, eu posso me candidatar a uma vaga, eu preciso me especializar, estudar. Agora, o ato de passar por essa porta, eu também posso romper em fé, crendo que Deus vai me dar essa competência de passar bem naquela entrevista para, de alguma maneira, eu controlar a minha ansiedade. Porque, olha só, a ansiedade não é uma patologia, ela pode vir a se tornar um transtorno, mas a ansiedade é um dispositivo para uma tomada de decisão. Então, por exemplo, eu posso separar o que é uma ansiedade boa e o que é uma ansiedade, por exemplo, patológica. Uma ansiedade boa, por exemplo, vou fazer uma viagem. Ah, que bacana, vai ser muito bom encontrar com o meu amigo, com o meu irmão, com a minha família. Mas olha, eu não vou nessa viagem não, porque eu estou com medo de sofrer um acidente. Isso já é uma ansiedade ruim. Então assim, eu posso separar que coisas que eu controlo são a minha responsabilidade e coisas que eu não controlo, né? Ok? Agora uma pergunta hiper fácil. Como a psicologia pode explicar a transformação mental ou emocional do apóstolo Paulo? Hiper fácil. Como a psicologia pode explicar a transformação mental ou emocional de Paulo? Bom, pensando na psicologia, que é um homem observando o outro homem, é uma teoria humana, né? Então, a psicologia, ela tem aí as suas estruturas de como você observar, como a Sara estava dizendo, né? Ela rege uma conduta de observação, mas não ficou claro para mim essa questão do Paulo. Paulo, por exemplo, a psicologia poderia dizer, pelos relatos bíblicos, e como nós vimos no livro de Temperamentos Transformados, que Paulo era um homem colérico, de vontade forte, que em nome de Deus ele matava, era um homem que tinha sangue no olho. Então dá para entender que o traço de personalidade dele, um homem que sabia o que queria, que era um homem determinado, né? Mas dá para entender que ele tinha esse lado colérico, uma pessoa de predisposição. Dá para a gente olhar dentro daquilo que nós vemos nos relatos de Atos dos Apóstolos, que ele tem essa personalidade, ele tem esse temperamento colérico. Então, olhando para a perspectiva das lentes da psicologia, daria para a gente olhar esse homem com essa característica. Mas esse homem, sendo esse colérico, ele foi transformado pelo Espírito. A psicologia não foi isso? Não, no caso, estou dizendo que as lentes, para saber como ele funcionava, dá para a gente usar essa leitura do comportamento. Mas esse homem foi mudado por causa do encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco. Então, quem transformou Paulo não foi a psicologia ou os estudos do seu tempo, foi o Espírito Santo. É isso. Está terminando. Uma criança que pulou algumas etapas, ela se tornou, entre aspas, adulta muito rápido. Ela terá problemas mais para frente em questões sociais e na identidade dela? Eu diria que depende, porque nós temos um fenômeno da neuroplasticidade, né? Que é a capacidade de nós aprendermos mais uma língua. A gente não pode definir a história de uma criança que passou por qualquer que seja um trauma, ou abandono, ou no processo de desenvolvimento emocional e físico. Isso não vai, de alguma maneira, colocar-se um X na vida daquela criança. E a gente percebe que a própria ciência avançou muito com pessoas que
foram detectados, por exemplo, com autismo, crianças que têm síndrome de Down, que dentro desses sinais e sintomas foram feitas intervenções naquele processo que a gente chama de poda neural, né? Porque quando a criança ela passa pela fase do desenvolvimento, ela tem uma série de janelas de oportunidades que podem vir a ser queimadas, por exemplo. Mas isso não significa dizer que essa criança será sentenciada por essa falta, porque a competência que nós temos, esse aparelho com mais de 80 bilhões de células nervosas que nós temos aqui, cada neurônio fazendo mais de 10 mil conexões entre si, nós temos uma potência muito grande de se desenvolver, que é essa neuroplasticidade. Eu diria que uma criança, por mais que ela tenha tido algumas faltas, se não for algo congênito, né, se for uma questão só social, eu diria que essa criança tem muita potência de conseguir se desenvolver, umas com mais ou menos dificuldade. Agora, se a criança tem um déficit cognitivo, ela tem um problema anatômico do cérebro, ela tem uma situação muito pontual com um diagnóstico constatado, ela pode, com algumas ajudas da própria ciência e terapias, ela pode melhorar. Um exemplo disso é um filho que eu tenho. Tardiamente ele foi detectado um autismo nele, mas naquele ambiente que ele poderia ter sido estimulado, naquelas fases iniciais que passou, os médicos chegaram à conclusão que ele tem um cérebro de uma criança de 5 anos e é maior de idade. Então ele é um ser humano altamente dependente. Mas eu não diria que essas faltas possam limitar ao nível dessa pessoa não conseguir progredir, entende? Entendi. Última pergunta. Se Deus já definiu nossa identidade, por que o jovem ainda precisa da validação das redes? E como ajudá-lo, na prática, a viver firme em Cristo, mesmo diante da ansiedade e do imediatismo? Vamos lá, vou repetir. Se Deus já definiu nossa identidade, por que o jovem ainda precisa da validação das redes? E como ajudá-lo na prática a viver firme em Cristo, mesmo diante da ansiedade e do imediatismo? Bom, a contribuição que eu tenho a dar, é sobre o ponto que eu trouxe de Erik Erikson, as fases do desenvolvimento. E uma das fases é essa parte de identidade versus confusão. Então, a confusão, ela vem quando a gente, de fato, não sabe quem a gente é, para onde a gente vai, e a necessidade de pertencimento ao grupo. Então, nessa fase, é muito comum a gente querer se sentir parte de um grupo para ser aceito. Então, se eu tenho uma colega que ela pinta a unha de um esmalte, eu gosto daquela cor, ou que eu não conheço ela, isso vai fazer com que eu me aproxime através daquilo que nós duas temos em comum, que é o gostar de um esmalte. Ou o menino, eu não conheço ele, mas por ele gostar de algum jogo de videogame, isso faz com que eu e ele tenham uma aproximação. Então, essa idade, ela tem muito essa questão de pertencimento, e a gente vai tendo essa relação de identidade digital, de pertencer a um grupo quando a nossa identidade não está bem formada. Então, há essa confusão entre quem eu sou e quem eu preciso ser para ser validado. Eu acho que é a contribuição que eu tenho a dar. Sentir pertencer é sentir parte de um grupo com a qual eu me identifico com alguma característica ou algum gosto meu pessoal. Importante também que nós vivemos hoje no mundo da terceirização. Então, assim, o pai e a mãe, ele tem o dever de ensinar, como está escrito em Provérbios 22:6. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. Então, valores, referências são em casa. A escola, ela escolariza,
É claro que a escola também traz alguns ensinamentos importantes, mas o pai e a mãe têm o dever de educar o filho, para que quando ele crescer, ele não seja essa vítima do meio social. E aí, o jovem pode negociar no princípio para querer ser pertencente àquele grupo. Teremos um problema com isso. Aí a questão da ansiedade. Aquela ansiedade, o medo, né? Uma das raízes que alimenta a ansiedade é o medo, é uma emoção. Então, o medo de não ser aceito e ser rejeitado. Então, eu aceito, me comporto, faço uma convenção com aquele meio social, porque eu tenho medo de ser rejeitado. Então, eu acabo rompendo com um valor espiritual e moral para ser aceito naquele grupo. Eu estou com essa ansiedade, com esse medo de não ser aceito. E assim, o jovem, nessa fase que os hormônios estão aflorados, estão nessa fase de desenvolvimento, lembrando que o córtex pré-frontal, que é essa estrutura que nós temos aqui, é a última parte do nosso cérebro que será formado. E aí, dos 20, olha, a neurociência vai dizer que ao 25º ano estará totalmente formado, que é essa capacidade inibitória. O adolescente não tem capacidade de inibir um dos impulsos. Competência inibitória. Então ele vai precisar de pôr um freio, e esse freio às vezes ele não tem. Já reparou que o adolescente ele quer beber até cair, porque ele tem a experiência. Então, quando a gente vive essa crise é uma crise dessa modernidade líquida que a gente está falando aqui. Os valores estão invertidos, o pai ensina uma coisa em casa, aí quando vai para o meio social, que é do pertencimento, não é bem assim, e aí por aí vai. A coisa começa a degringolar a partir daí. Então, valor, identidade se faz em casa, com o pai, com a mãe, e a igreja tem um papel fundamental nisso também, que é ensinar os princípios do reino. E aí eu apostaria no sentido da palavra do discipulado. O discipulado, que é caminhar ali lado a lado e abrir o coração. Então, às vezes o irmão tem uma dificuldade, um problema, e ele não tem ambiente para abrir o coração. Primeiro, ele tem medo de ser julgado. Segundo, às vezes as pessoas acabam não conseguindo ser confiável e leal com aquilo que está alinhado. A gente não pode negociar o pecado, mas é melhor a gente resistir à tentação do que confessar o pecado. Quando eu estou sendo tentado nessa área, que eu preciso de oração, então o pastor, o líder falou: você precisa consagrar a tua vida, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ser um discípulo do Senhor, você precisa viver essa vida que agrada a Jesus, e vai ajudar esse jovem a não passar por esse processo. Agora, se isso não for feito, tem uma avenida de possibilidades que a gente ouviu hoje aqui, que a pessoa pode entrar pelo erro. Muito bem. Você não precisa de validação nem nas redes, nem em qualquer segmento. Nunca vá ou se preocupe em frequentar um lugar em que você seja tolerado. Escolha sempre o lugar em que você é amado. Quando você é amado, obrigado. Quando você é tolerado, não é o seu lugar. Quantos podem dizer amém por esse painel? Amém! Os irmãos querem que o pastor Ezequiel e a irmã Sara tenham mais outra oportunidade para ministrar outro dia. Digam amém. Amém! Tá? Glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos, né? Eu louvo a Deus pela vida de ambos. Foi muito bom, foi edificante. Eu particularmente aprendi muito, né? Em alguns dos tópicos aqui eu fui desnudado e pude perceber que, na verdade, nós é como o velho ditado: a gente nasce sem saber de nada e morre sem saber de tudo. A gente vai sempre aprendendo, né? Minha gratidão a todos. Vamos ficar de pé, orarmos, terminarmos com oração, agradecendo a todos os presentes, aos palestrantes e, acima de tudo, a Deus, que nos deu este privilégio de passar esta tarde marcante, especial. Minha gratidão
aos nossos irmãos ali da Assembleia de Deus, 4º centenário, representado aqui pelo nosso irmão presbítero Nairan, que aqui recebeu outra identidade. Ele aqui agora é o pastor Esdras Vial, né? Porque está representando ele, então é ele que vai sair daqui. Deus abençoe os irmãos do Parelheiros, Jardim Gaivotas, Itajaí, nossos irmãos ali do Cantinho do Céu. Deus em Cristo abençoe todos vocês. Foi muito bom estar aqui com os irmãos, e eu tenho certeza que hoje nós estamos saindo daqui mais edificados, mais conscientes. Você já pode se perguntar e ter a resposta: afinal, quem sou eu? Você já sabe quem é você? Que silêncio! Quem já sabe quem é você? Faça assim. Olha, melhorou isso. Fala igual melhorou isso. Deus abençoe. Mas essa pergunta vai ecoar sempre, né? Mas foi citado aqui: Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o teu próximo. Tá bom? Oremos ao nosso Deus, agradecendo a Ele por este momento precioso. Pai, te louvamos, te bendizemos por cada palavra que foi aqui dita, por cada um dos tópicos aqui explicados pelos dois palestrantes, ó Deus, que foram poderosamente usados pelo Senhor para, ó Deus, acrescentar em nossa vida conhecimento e autoconhecimento, identidade e propósito, ajudando-nos, ó Deus, a fazer uma leitura do mundo atual, da sociedade a qual pertencemos, e que nesta cultura de pertencimento nós podemos nos esquecer que somos teus filhos, e se somos teus filhos, temos uma identidade consolidada, sólida, Senhor, porque pelo sacrifício do Calvário o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou. Que louvamos, ó Deus, porque pertencemos ao Senhor, que agradecemos, ó Deus, por tudo que vimos, ouvimos, presenciamos e sentimos. Que possamos, ó Pai, colocar em práticas em nossas vidas, fazendo, meu Deus, leituras constantes, e que possamos, através destas palavras, ser iluminados, auxiliados pelo Teu Espírito para nossas vidas. Abençoe a cada jovem que aqui está, cada adolescente, cada irmão, cada irmã, que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Abençoe o pastor Ezequiel, nossa irmã Sara, por essa cooperação sublime a favor do Teu reino aqui na terra. Te louvamos por tudo e por todos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as mãos aos céus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos os presentes, hoje e para todos sempre. Digam comigo: amém. Deus abençoe. Abraço seu irmão, sua irmã, cumprimento. Vai em paz, Deus abençoe. Foi maravilhoso tê-los aqui conosco, e eu tenho certeza que isso é recíproco.